usar droga não, vê lá. Porra. Vamos lá, agora tá gravando de outra maneira, depois eu pego o vídeo e disponibilizo de outra forma aqui, tá? Bom, eu separei aqui umas sequências de imagens bem aleatórias, enfim, só pra gente poder testar e a gente poder falar a respeito de como é que funciona as novas ferramentas. Eu vou começar do básico aqui, de coisas bem simples, mas que podem dar muitas vertentes para vocês terem imaginação em como que vocês vão usar. Então, só para vocês terem uma noção do que eu estou fazendo, eu estou aqui no Lightroom e eu estou no modo de grade. Tá? O modo de grade, ele aqui embaixo, vocês vão perceber que ele fica nessa gradezinha do lado esquerdo, tá vendo? Então, aqui onde que vocês estão vendo esse íconezinho aqui. Então, se eu quiser visualizar a foto maior, basta eu clicar nesse outro ícone aqui, que é o modo de lupa, a tecla E, e ele amplia a foto para eu enxergar a foto maior, tá? Filho, eu preciso agora que você fica caladinho. Fica caladinho. Pai, pera. Isso aí é jogo? Não, é foto, tá? Dá licença. Então, se eu quiser transportar isso aqui para o modo de grade, é a tecla G. Então, tecla E eu vejo na biblioteca em modo de lupa. A biblioteca serve para a gente poder ver fotos mais rápidas, tá? E a tecla G eu vejo no modo de grade. Se eu quiser tratar alguma imagem, eu pressiono a tecla D, de Develop, que é a revelação em inglês, tá? Então, ele transporta essa imagem para o módulo de revelação, tá? Que é esse módulo aqui. Bom, nesse módulo, eu tenho a possibilidade de trabalhar com menu de básico, com curva de tons, com HSL, enfim, todas as ferramentas de tratamento que a gente chama de ferramentas globais, tá? Nesse caso, como um dos grandes efeitos nossos das perdidas de vocês foi uma questão relacionada principalmente às ferramentas novas do Lightroom e algumas coisas relacionadas, a gente vai se ater a alguns detalhes aqui. Uma coisa que me incomoda bastante nessa imagem são os fios. E muita gente acha que a gente precisaria ir para o Photoshop para a gente poder dar vazão a isso. Só que aqui tem alguns truquezinhos que a gente pode entender. A ferramenta de remoção de manchas a gente tem como trabalhar através do clone e através da recuperação. O clone é exatamente a maneira como o Photoshop trabalha com carimbo. O recuperar é como se ele estivesse trabalhando com o band-aid. O clone, ele clona uma informação em cima da outra, sem deixar com que haja mesclagem de informação. Então, se eu pegar agora esse pincel e pedir para clonar essa área, ele vai pegar uma outra área e vai substituir por cima. E isso traz uma réplica perfeita da informação que estava por trás. Isso no caso de uma recuperação como dos fios aqui não é tão interessante. Já a recuperação, ela trabalha com uma mesclagem das informações. Então, quando eu clico, seguro e arrasto, ele vai buscar um local próximo para fazer uma mesclagem daquela informação. Por que não iluminou tudo? Porque aqui a gente tem uma difusão. A difusão, quando ela está muito grande, a gente cria uma fumaça. Eu vou transportar aqui para cima só para vocês verem. Olha. Vocês vão perceber que entra uma fumaça nas bordas da imagem. Agora, quando eu tiro a difusão, ela vai ficando mais dura nas bordas. Então é interessante a gente saber que nem sempre uma difusão grande é interessante para ser tão suave e também nem sempre é interessante a gente ter uma difusão baixa para ser pouco suave, ser muito dura. Então aqui eu vou ser bem parcimonioso e vou posicionar isso aqui numa outra área. Repara que ele já faz uma mesclagem, as bordas são preservadas e eu tenho aqui a minha informação bem executada para eliminação disso. Eu posso executar agora diminuindo um pouquinho o meu pincel através da rodinha do mouse ou através do tamanho aqui em cima. Cliquei, segurei e arrastei e eu estou eliminando essa informação. O Lightroom ele é burro em muitas vezes, tá? Então por isso que ele às vezes vai para algum local errado, basta eu clicar nessa bolinha, reposicionar e ele já faz um bom trabalho, tá? Se eu fizer agora nessa outra parte aqui, por exemplo, clicar e arrastar desse jeito, ele tende a procurar alguma coisa semelhante. Então basta a gente posicionar e estar reposicionando. Uma dica ninja que eu dou para vocês nisso aqui é o seguinte. Se eu tentar fazer uma outra marcação para pegar essa sombrinha que ficou falhando, olha, o meu mouse passa por cima e ele não deixa fazer outra marcação. Então se vocês quiserem insistir nisso, clica fora, arrasta, passa por cima e aí vocês tendem a conseguir fazer uma seleção paralela. Reposiciona para onde vocês gostariam e a gente tem uma nova marcação. Para facilitar isso, se você vier aqui onde está escrito sempre e mudar para nunca, o que isso aqui vai acontecer? Essas nuvens que eu criei, essas bolas da ferramenta de remoção de manchas, elas vão desaparecendo. E aí o que acontece com isso? Esse desaparecimento dessas áreas me permite ter a possibilidade de eu estar trabalhando com a eliminação sem
eu ter a informação dessas ondas aqui disponíveis para mim. Então o que vai acontecer? Quando eu tirar aqui e mudar para nunca, essas nuvens, essas bolas que eu fiz, olha, elas desaparecem. E nesse momento agora eu posso passar o mouse e clicar em cima e reposicionar e fazer outras marcações. Então agora eu poderia marcar desse jeito aqui, olha, e passando por cima de outros itens eliminar também. Tá? Então a tecla de atalho é a tecla H. A tecla H muda de sempre para automático, olha, repara só aqui, ó. Sempre para nunca, sempre para nunca, sempre para nunca. Tá? Então a tecla H, se ela está marcada, eu não consigo ir dentro da bolinha que eu estava clicando. Agora, quando eu desabilito, eu posso clicar e passar por cima várias vezes, se necessário, e ele elimina para mim. Tá? Agora, o mais difícil é eliminar essas áreas muito próximas a outro objeto. E aí vem uma dica ninja que eu dou, que é o seguinte, olha, diminui o pincel, aproxima bem, clica, segura e arrasta e deixa entrar para dentro de um objeto. Quando eu deixo entrar, ele reposiciona. Se você pressionar o H de novo, você vai ver que ele traz a marcação e basta você fazer o alinhamento certinho. Posicionei do outro lado, cliquei, aqui eu não consigo passar por cima, tá vendo? Ele não me deixa. Pressionei H, diminui o meu pincel, marquei, ele já traz a informação e eu reposiciono para que ele esteja certinho no local que eu quero. Então aqui eu consegui, olha, basicamente eliminar toda aquela informação sem maiores problemas, entendendo como é que a ferramenta funciona, saca? Aqui no caso eu tenho uma facilidade porque o céu é límpido, né? O céu é liso, mas às vezes até se ele for caótico, isso traz até uma facilidade maior, porque a mesclagem das informações ela é mais límpida, tá? Agora, seguindo essa mesma estrutura dessa imagem, se eu acessar a última ferramenta, que é a ferramenta de máscaras, anteriormente o Lightroom, ele não tinha ferramenta de máscaras, ele tinha as ferramentas de ajustes localizados, que ela se resumia ao pincel, ao filtro graduado e ao filtro radial. Tá? A gente só tinha essas três ferramentas com alguns recursos, como esses dois aqui internos também. Bom, o pincel funciona do mesmíssimo jeito, mas eu vou repetir porque tem gente que não conhece. Basicamente é o quê? Quando eu acesso a ferramenta de pincel, ele me dá a possibilidade de eu escolher qual que é o tamanho do meu pincel, qual que é a difusão, ou seja, um pincel mais duro, um pincel mais suave nas bordas, qual que é a intensidade de pressão, ou seja, o fluxo, qual que é a densidade, que é no caso a opacidade, a transparência. Tá? Bom, daqui para baixo são os que vai aplicar em cima de onde eu passar. Anteriormente, o Lightroom entendia que quando você clicasse, segurasse e arrastasse, você marcava onde você gostaria. Ainda continua desse jeito. Só que agora ele determina através de uma máscara. A máscara vem do Photoshop. Photoshop tem máscaras que a gente consegue exibir algo ou esconder algo. E essa exibição ou o esconder é dado através de cores brancas, cinzas e pretas. Então repara que essa máscarazinha aqui eu tenho branco e preto. Ou seja, onde está branco, ele vai mostrar o tratamento que eu fizer através dos recursos laterais, e aonde está preto ele não vai mostrar isso. Tá aí tudo bem? Tranquilo? Uhum. Beleza. Então o pincel me permite fazer um tratamento aleatório, eu pintando uma determinada área e me permitindo escolher o que eu quero. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou clicar nessas três bolinhas e vou excluir essa máscara. Então ele volta ao estágio original. A ferramenta de degradê linear, que antes era chamada de filtro graduado, me permite fazer a mesma coisa. Só que ao invés de eu pintar uma determinada área, ele vai fazer um degradê de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, na diagonal. Para quê? Para eu falar, olha, eu quero um tratamento nesta área. Repara que eu estou puxando da esquerda para a direita, de cima para baixo, na diagonal. Quanto mais próximas essas linhas forem, mais dura vai ser a aplicação. Então, quando ele aplicar, vocês vão perceber que ele cria uma dureza muito grande. Quanto mais esparçadas essas linhas forem, ou seja, quanto mais separadas elas estiverem, eu crio um degradê de transição muito grande. Então, a partir disso, eu crio uma transição mais suave. Então, a aplicação dessa intensidade desse degradê vai dar exatamente a suavidade que vocês querem para uma aplicação. Lembrando que agora eu estou na diagonal, mas eu poderia ter feito, então, uma marcação, por exemplo, na parte de baixo dessa cena. E aqui na parte de baixo eu gostaria que fosse mais azul ou mais amarelo. Enfim, varia da coisa que eu desejar. Mas eu estou lavando a minha imagem de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e assim por diante. Bom,
Vou excluir isso aqui. E aí eu entro na terceira, que já existia antes, que é o degradê radial, que antes chamava de filtro radial. Faz a mesma coisa que o pincel, faz a mesma coisa do que o filtro graduado, porém ao invés de ser lavando a imagem de um lado ao outro ou pintando numa determinada área, eu vou fazer um círculo. E o círculo, ele pode ter, na verdade é um raio, né? Ele pode ser uma elipse, enfim. Ele tem uma difusão, que ela pode ser mais dura ou mais suave nas bordas. E ele pode ter a possibilidade de trabalhar do lado de dentro da nossa linha ou do lado de fora. Então, onde vocês estão vendo essa máscara verde é onde que ele vai atuar. Se eu trabalhar na área de dentro, então eu vou trabalhar nessa parte de dentro. Se eu clicar em inverter aqui em cima, eu vou trabalhar do lado de fora. Tá aí tudo bem? Tá ótimo. Então tá. Isso aqui é o que já existia. Tá? O que surgiu de novo? Primeiro, o conceito de máscaras, que já a gente vai evoluir nisso. Segundo, esses dois elementos aqui, olha, selecionar assunto e selecionar céu. O que é o assunto dessa cena? Provavelmente as placas e talvez até essa árvore. Se eu clicar aqui em selecionar assunto, ele faz um processamento baseado numa inteligência artificial. Acho que eu cliquei em detectar céu sem querer. Ele já fez a seleção inteira do meu céu. Ele faz um recorte perfeito do que eu preciso. E aí, olha, tudo que eu vou fazer, olha, está atuando apenas no meu céu. Tá? Se eu, por acaso, fizer, ao invés da seleção do céu, a seleção do assunto, ele vai identificar o que é mais importante para a minha cena e fazer uma seleção disso baseado no foco e na atenção que ele faz baseado em inteligência artificial. Então, olha só, ele pegou e entendeu que é só as placas que fazem sentido elas serem selecionadas. E aqui eu poderia, então, trabalhar para poder trabalhar única e exclusivamente nessa área. Tá aí tudo bem? Ô Ribas, essa inteligência artificial, por exemplo, do céu aí, ela dá 99% pelo menos confiança aí de não ficar um... Pra gente que mexe com foto, beleza, mas pro público, pro consumidor, por exemplo? Vamos lá, olha, vamos testar aqui, ó. Vamos pegar essa foto que tem um céu. Vou pegar aqui em selecionar céu. Repara como é que ele vai fazer uma seleção, ele vai fazer uma seleção bem interessante. Ele já cria um degradê, já cria uma estrutura de seleção muito bem feita. Tá? Eu quero, por exemplo, deixar o céu aqui mais quente, mais escuro, ó, com mais um desembaçar que tira uma névoa, trazendo mais textura, um pouquinho de volume, que é a claridade, e eu vou aumentar os brancos só para poder criar um contraste na minha cena. Eu vou dar um zoom aqui na transição, viu, Velar? Ó, Arnaldo. Ó, aqui a foto tá um pouquinho de ruído, mas eu fui zoom demais. Olha lá. Ó. Olha como é que é. É perfeita a seleção, tá vendo? Perfeito. Tá? Aí vem as melhorias. Raciocina comigo. Ele fez uma seleção do céu. Eu quero trabalhar na terra. Então eu posso pedir, clicando nessas três bolinhas, para ele duplicar essa máscara. Você vai ver que ele vai intensificar o dobro dessa aplicação, porque ele duplicou a mesma informação. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero? Primeiramente, eu quero clicar 2 vezes nessa palavra efeito para ele zerar essa duplicação. Eu não quero que aplique nada nessa camada. Segundo, eu vou vir aqui onde está escrito céu, clicar nessas 3 bolinhas do céu e falar para ele inverter. O que é o inverso do céu? A terra. Então agora eu vou individualmente trabalhar na terra, olha, trazendo talvez um pouquinho mais de penumbra, fortalecendo um pouquinho do contraste dos brancos, dos pretos, dando talvez uma temperatura mais quente para ambientar a cena, aumentando um pouquinho da saturação, aumentando esse desembaçar, voltando talvez um pouquinho das sombras para poder clarear um pouquinho, recuperando um pouquinho de realce, trazendo um pouquinho de iluminação. Percebeu? Entendi. Se eu quiser trazer ainda mais possibilidade, aí entra novos recursos. Repara que antes, dentro do Lightroom, eu tinha como criar várias camadas e tudo mais, mas antes eu não tinha uma noção de onde que estava. Agora eu tenho como se fosse camadas, como se fosse um Photoshop. Ó. Ele me mostra exatamente onde é que ele está atuando. Agora, repara nessa cena como que eu tenho um tomzinho de azul no céu. Se eu vier aqui agora nesse maisão que tem aqui, ó, e clicar e falar, eu quero selecionar através de um intervalo de cores, ou seja, me permite selecionar um determinado tom de cor para poder fazer um tratamento nele, ele me abre um conta-gotas. E esse conta-gotas eu posso clicar aqui em cima, ó, em cima dessa corzinha aqui, e quando eu clico, ele vai fazer uma seleção daquela área de cores. Então ele identificou onde é que tem aquelas cores. Se
você está achando que ele selecionou além da conta, basta você clicar aqui em refinar e você tem como diminuir a atuação ou aumentar essa atuação de cores. Então eu não quero, por exemplo, que pegue no céu lá embaixo, só quero que pegue nessa parte de cima. Peguei um tom de azul. E esse tom de azul eu quero vincar na temperatura e ó, diminuir para poder criar uma transição de um céu azul com um céu meio avermelhado, um céu meio alaranjado. E a gente olha, o antes e depois é dado através dessa teclinha aqui, ó, que é a barrinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera. É a barra invertida do teclado. Ih, tá ruim aqui. Ela fica, a galerinha do Windows aí, do lado da tecla Z. Tá? O pessoal do Mac fica embaixo da tecla Enter. Então, ó, antes, depois, com apenas uma ferramenta, basicamente. Tá? Isso aqui a gente poderia fazer em qualquer cena. Então, eu estou lidando aqui com uma paisagem, mas eu poderia lidar, por exemplo, com um ensaio. Né? Vamos procurar aqui se eu tenho alguma foto de ensaio aqui, senão eu vou procurar uma outra aqui que eu sei que eu tenho. Deixa eu só pegar aqui alguma. Deixa eu pegar aqui uma sequência de fotos que vocês vão entender isso rapidinho, só um segundinho. Só um minutinho. Ok. Só estou fazendo uma importação de novas fotos aqui para agilizar o processo, tá? Uhum. Sandra, eu já disse que eu te amo hoje. Que isso, velho. Passa por cima de mim, não. Figuraça. Quanto que ele importa aí, Ribas? Naquela questão que você falou lá do céu, quando que você vai duplicar a camada, eu sei lá, eu faço outra seleção e mando inverter. A camada cria uma nova seleção e manda inverter. Funciona Tem igual. diferença? Não, funciona igual. A diferença é que você está novamente pedindo para ele fazer uma nova identificação e às vezes pode tomar um pouquinho mais de tempo do que o primeiro. Mas o resultado é o mesmo. Tá? O resultado é o mesmo. Tá? Tecnicamente é o mesmo. Não, era essa a minha dúvida. Ele está acabando só de importar aqui, então vamos só esperar porque ele fica um pouquinho mais lento aí. O que é isso, velho? Coca com pimenta. Essa pimenta das boas? Ô, Rivas, Oi? só por enquanto que tá baixando aí, só tirar uma dúvida com você já um pouco fugindo um pouco do assunto, mas no light mesmo. Quando você tá com ISO lá em cima, criou aquele ruído, criou aquele negocinho, você mexe mais com light aí ou com Photoshop para tirar você dá uma refinada? Vou te mostrar isso. Vou te trazer essa informação ainda hoje, tá? Massa. Ele só está acabando de importar aqui, ele demora só uns segundinhos a mais aqui. Ó, vamos pegar essa foto aqui como se fosse o ensaio do Sandro aí, ó. O Sandro é o mestre dos flashes, esse aqui ele não usou flash não, tá? A foto não é dele não. Mas, primeira coisa, tecla R, eu acesso a minha ferramenta de crop, vou só alinhar meu horizonte aqui, que eu tenho toque com isso. Cliquei fora, arrastei para cima e para baixo, ele alinha através das linhas aqui esse meu horizonte. Qual que é a forma mais fácil de fazer isso? Vocês clicando aqui nesse íconezinho, parece um nível, né? Clicou aqui, você clica e arrasta em cima da linha que seria o horizonte, no caso aqui a linha do mar. Quando eu solto, ele já gira automático, mantendo aquela linha como padrão, pressiono o Enter, ele já alinha para mim. Tá? Então vamos supor que eu quero agora selecionar o céu. Selecionei o céu. Tá? Faz a seleção do céu, ele vai trazer o céu aqui para mim. Ele identifica... Selecionou o assunto. Selecionei o assunto? Perdão. Não tem problema não. Então vamos no assunto aqui, ó. Eu quero no assunto, por exemplo,
E olha o recorte bacaninha que ele faz, galera. Isso aqui traz uma facilidade tremenda. Olha lá, ó o cabelo. Saca? Pouca coisa que fica de fora. Pouca coisa. E essa pouca coisa, principalmente da distância que às vezes você está, é imperceptível. Claro, vocês não vão exagerar, porque senão é como se estivesse recortando alguma coisa do Photoshop, tá? Eu vou trazer um pouco mais de iluminação para ela e talvez um pouco mais de temperatura. Repara que eu estou trabalhando só nela, tá? Beleza. Aí vem a pergunta do bump, que é a mesma situação aqui. Eu poderia clicar em cima das 3 bolinhas e duplicar, e depois inverter para eu pegar o fundo, ou eu poderia clicar e selecionar o assunto de novo. Ele demora um pouquinho mais, porque ele detecta de novo o meu assunto. E depois que ele faz a seleção, eu faço a inversão dela. Daria na mesma em termos de resultado, tá? Lembrando que quando você clica em cima da máscara, tá? A máscara te dá a permissão de você duplicar. Mas para você inverter, você tem que ir na seleção, que é a que está com a setinha embaixo. Então aqui que eu vou inverter, tá? Selecionou o fundo. Eu vou trazer um pouquinho mais de luz para essa foto, para ela poder ambientar, porque eu clareei um pouquinho ela, mas eu não quero estourar ela. Vou recuperar um pouquinho dos realces, que é onde que tem um estourazinho ali, e vou trazer uma ambientação, talvez, com a temperatura. Se eu quiser criar uma terceira camada dessa, eu vou agora selecionar o céu. Então o céu agora vai ser identificado através dessa inteligência artificial, ele vai pegar o céu lá em cima, e aqui no céu somente eu quero trazer uma melhoria talvez de temperatura, deixando ele mais quente ainda, tirando um pouquinho dessa névoa que está ali por cima, deixando ele um pouquinho mais intenso. Enfim, fica a critério agora de cada um para poder lidar com isso, tá? Mas essa é a maneira como a gente conduz, para a gente poder dar uma atração para o olhar, tá? Só trazendo um pouquinho dessa informação para não perder o ritmo que o Arnaldo perguntou a respeito do ruído. O ruído, Arnaldo, ele é muito causado por vários fatores. O primeiro deles é a baixa iluminação. O segundo deles é a intensidade do ISO. Então você pode estar trabalhando com ISO 5000 e às vezes num sol de meio-dia, provavelmente você não vai ver ruído na sua foto, porque a luz do dia tem uma boa intensidade e às vezes uma boa qualidade que omite esse ruído. Tá? Mas o seu sensor está mais propício por uma intensidade elétrica que ele está passando de ser mais suscetível a ruído. E normalmente o ruído vem nas áreas escuras primeiro, que é onde tem mais menos informação de detalhes. Tá? Quando que eu vou ver ruído, por exemplo, numa imagem como essa, que foi clicada com ISO 6400? Bom, se eu aproximar na barba do Papai Noel aqui, que eu não sei nem o que é isso, você vai ver que você não tem ruído. Se eu subo um pouquinho, olha, você já vê ruído lá no abajur. Se eu subo um pouquinho lá no fundo, você vê. Se eu desloco para a garotinha, você vai ver que ela tem um leve ruídozinho. Onde que vai enaltecer esse ruído? Quando você tentar clarear digitalmente a sua imagem. Vamos raciocinar comigo. A área da luz do Papai Noel está bem iluminada, até demais. Inclusive eu vou usar o realce aqui, olha, porque ele vai pegar só nas áreas claras da minha foto e ó, trazer recuperação de detalhe. Só que o resto ficou numa penumbra. Então, quando você usa as sombras para poder clarear essas áreas, ou até mesmo a exposição para trazer luz onde não tem, você vai perceber que se eu ampliar, o ruído vai aumentar. Tá? Você poderia usar o Photoshop, poderia usar até outros plugins, mas o Lightroom tem uns recursos bem interessantes através do menu de detalhes, onde você tem a possibilidade de fazer a redução de ruído. E a redução de ruído, você vai perceber que é basicamente uma maneira de você borrar uma determinada área. O que é ruído? São milhares de pontinhos que eles vão clareando e escurecendo, clareando e escurecendo, clareando e escurecendo. E o que é detalhe para o Lightroom? O detalhe são as linhas de transição. Você repara que a testa da garota, com o nariz dela, com o lábio dela, com a boca, com o queixo, forma uma linha. Você só consegue ver essa linha porque tem uma diferença de tons. E essa diferença de tons o Lightroom entende como uma linha de transição. E essa linha de transição é o que ele chama de detalhe. Quando você aumenta a nitidez da sua imagem, o que o Lightroom faz? Ele pega essa linha de transição e aumenta o contraste no lado escuro deixando mais escuro e no lado claro deixando mais claro. Como eu tenho ruído e ele entende que ruído faz parte da imagem e ele não sabe que é ruído inicialmente, ele vai lá e aumenta a nitidez também desses microgrãozinhos, porque ele entende que o claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro é um detalhe. Então, a nitidez em conjunto com a redução de ruído é uma briga.
Se você tiver uma imagem com ruído, se aumentar a nitidez, ele explode de nitidez e explode de ruído. Se você aumentar a redução de ruído, só um minutinho, turma. Se você aumentar a redução de ruído, uma imagem que tem muito ruído até que não tenha, você vai perceber que ela vai borrar. Ó. Eu vou aumentar no máximo, você vai perceber que eu perco nitidez. Tá? Então você tem que ter um equilíbrio nisso aí. Uma imagem com muito ruído, dificilmente você vai eliminar completamente o ruído dela. Você tem que saber os limites de você chegar nessa eliminação. Para essa imagem, por exemplo, eu poderia estar trabalhando aqui, olha, com em torno aqui de 50, 60, olha. Eu ainda tenho uma texturazinha nela, conseguem perceber? Uhum. Tá? Mas eu não estou eliminando por completo. Isso que eu estou vendo muito de perto. Se eu ver muito de longe, você vai ver que ela vai parecer uma borracha. Ou seja, parece uma coisa meio sem textura. Eu até voltaria um pouquinho para poder ter um pouco de textura na minha imagem, para poder trazer realismo para ela. Tá? Uma dica importante é o seguinte. Vamos supor que você quer trazer uma redução de ruído bem extrema, mas você quer voltar, às vezes, um ruído, por exemplo, ou um detalhe ou qualquer coisa numa determinada área. Tá? Então vamos supor que você quer voltar um pouquinho de ruído nela. Basta você acessar ferramentas de máscaras, pegar, por exemplo, o pincel, tá? E se você diminuir o ruído aqui, olha, e passar em cima de algum local, deixa eu ampliar aqui para ver se a gente consegue ver isso. Ó, aonde eu passar, olha, ele volta o ruído da imagem. É como se fosse uma borracha em cima daquilo que eu estava fazendo. Tá? Aqui no caso eu estou ampliando de uma maneira bem intensa, mas eu posso ir diminuindo devagarzinho. Ó, tá vendo como é que ele vai bem sutil? Ó? Eu voltei um pouquinho de ruído e isso aqui me dá a permissão, às vezes, de trazer um pouquinho de grão para minha imagem ou detalhe em alguma área que eu esteja perdendo aquela intensidade numa área específica. Eu tiro o ruído e coloco onde que eu quero. Faz sentido? Show de bola. Tá? Show de bola. Só para poder complementar essa imagem, ela está muito amarelada, está muito quente. Né? Eu poderia, sem trabalhar com tratamentos localizados, eu poderia só diminuir a temperatura aqui, olha, e eu ambientaria melhor a cena para, às vezes, trazer a minha cena mais específica para a minha área. Tá? Já que a gente está falando desses vários recursos, e é bom para vocês ambientarem, testarem, a gente usar esse próximo encontro nosso para a gente poder trazer uma melhoria nessa estética. E se eu quisesse fazer um tratamento de pele nessa garota, eu precisaria ir no Photoshop? Às vezes sim, às vezes não. Por que às vezes sim? Porque às vezes a imagem tem tanto peso de negativa no tratamento de pele, a pele está muito carregada, muito velha, muito corrugada, enfim, a gente precisa às vezes dos recursos mais avançados do Photoshop. Agora, se eu vier em cima da minha ferramenta de máscara e, por exemplo, eu vier aqui em intervalo de cores, no caso dessa imagem ela vai servir muito bem porque eu não tenho outras áreas no tom de pele, quando eu clicar na pele, ele faz uma seleção de parte da pele para mim. Deixa eu só zerar aqui a ferramenta para vocês enxergarem a máscara. Tá? Só que ele não selecionou toda a minha cena. Vale lembrar que essa ferramenta de conta-gota, se você segurar a tecla Shift, ó, ele adiciona. Então você pode clicar numa área mais escura e ele adiciona outras áreas. Você pode clicar numa outra área e ele adiciona. Você pode adicionar até 5 tons diferentes para ele somar. Tá? Agora, se você quiser fazer uma seleção imediata de alguns tons ao mesmo tempo, basta você clicar, segurar e arrastar e ele te faz um quadrado e ele vai pegar o intervalo de cores dessa área. Aí você vai falar, poxa, pegou o cabelo. Primeira coisa, lembra que você tem o refinar. Se você aumentar, ele amplia. Se você diminuir, ele setoriza. Então ele setorizou para mim de uma maneira um pouco mais delicada. Poxa, mas ele está pegando ainda olhos, dentes, parte do cabelo. Você tem a opção de adicionar partes à sua seleção, ou seja, criar novas seleções, ou de subtrair. Quando eu clico em subtrair, eu posso subtrair baseado em algum tipo de elemento, como por exemplo o pincel. Então vou pegar aqui o meu pincel, ele já vem com um sinalzinho de menos, e eu vou agora trabalhando, tirando de áreas que eu não gostaria que ele sofresse qualquer tipo de alteração. Então aqui agora, olha, eu vou tirando de determinadas áreas que eu não gostaria que eles sofressem alteração diante do que eu vou fazer. Essa ferramenta, ela é boa, mas é importante a gente entender alguns detalhes. Quando eu vou
Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Quando eu seleciono essa imagem através de um intervalo de cores, baseado no que eu fiz com vocês, e ele pega parte de imagens que eu não gostaria, o pincel, quando ele está marcado com esse item chamado de máscara automática desmarcada, aonde eu passar, ó, ele vai eliminando. Agora, se eu por acaso marcar essa máscara automática quando eu vou subtrair, o centro do meu pincel ele identifica o tom de luz e de cor daquela área. Enquanto o centro do pincel não sair dessa área que eu gostaria de eliminar, que tem um tom específico, ele não elimina outras áreas. Então repare que o centro do pincel, olha, está lá no cabelo e a testa dela não tem o mesmo tom do cabelo. Então ele não faz a seleção da testa, conseguem perceber? Ele faz um recorte daquela área. Ó. Conseguem perceber o que eu estou fazendo? Ó? Ele não entra para dentro do rosto dela, ó. Não entra para dentro do corpo. Isso me permite fazer uma seleção mais apurada para que eu não entre em áreas desnecessárias. Ó. Olha lá o fio do cabelo. Ó. Aqui no caso ele vai vazar um pouquinho porque o pincel ele abrange uma outra área, mas aqui quando eu chego perto de outras áreas ele não me deixa vazar pegando outras áreas desnecessárias. Nem sempre é interessante usar a máscara automática. Eu uso somente quando eu tenho recortes. Por exemplo, a área dos olhos, da boca, eu poderia desmarcar a máscara automática, diminuir o meu pincel para passar em cima dos olhos, para poder tirar essa marcação dessas áreas, para eu poder agora eliminar, com essa eliminação aqui, olha, áreas desnecessárias, inclusive aqui da sobrancelha, que são áreas que não tem necessidade dele fazer um tratamento de pele. Concordam comigo? Bom, como que eu faço um tratamento de pele no Lightroom? Claro que vocês têm N maneiras de fazer isso, vocês vão acessarem tutoriais, vocês vão achar milhões de maneiras. Eu gosto de um jeito que eu desenvolvi que para mim traz uma suavidade. Primeira coisa, não é simplesmente diminuir a claridade, que vocês transformam ela num pêssego. Não fica tão legal assim, tá? Em alguns casos pode ser que sim, mas ele tira muito o contraste. O que eu faço normalmente? Eu diminuo a textura pela metade, eu diminuo a claridade na metade da textura, eu aumento a nitidez na metade, e eu aumento a redução de ruído na metade da nitidez. Vocês vão perceber que se eu aproximar, ele ainda tem poros na pele, conseguem perceber? Ó? Mas se eu redefinir essa foto, vocês vão ver, olha só, o antes. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, olha, o depois. Ó, antes, depois, antes, depois, antes, depois. Dá para perceber? E para o dia a dia nosso, como fotógrafo, às vezes de ensaio, casamento ou alguma coisa do tipo, isso aqui já resolve meio mundo de coisas, já possibilita a gente ter N maneiras de a gente melhorar. Pô, Ribas, mas os olhos dela estão meio sem vida. Então a gente pode criar uma nova máscara, no caso aqui um pincel. Esse pincel eu poderia até lidar com a máscara automática baseada no branquinho dos olhos, então eu vou marcar a máscara automática aqui, ó, e vou passar aqui para que ele pegue essas áreas mais clarinhas dos olhos. Você pode falar assim, Ribas, está vazando, não está legal, não tem problema. É melhor fazer errado, e aí você segura a tecla Alt ou Option se você estiver usando o Mac, e você, olha, elimina de áreas desnecessárias. Ó. É mais fácil você eliminar o errado do que tentar fazer perfeitinho da primeira vez. Ó. Beleza, fiz isso, tirei, e eu vou agora levemente aumentar. Gente, é levemente, tá? É sutilmente aumentar um pouquinho do brilho dos olhos. E normalmente eu tiro parte da saturação e eu aumento um pouquinho desse tom contrário do meu olho. Se o meu olho estiver mais azulado por conta da sombra, eu deixo ele mais quente. Se ele estiver muito amarelado, eu deixo ele mais frio. Isso traz um equilíbrio melhor para a sua cena. Para finalizar e vocês verem esse olho de longe, para vocês perceberem o tanto que isso aqui cria um impacto, eu vou fazer mais duas coisas. Eu vou clicar no maisinho e através do pincel. E eu vou fazer aqui agora, sem máscara automática, porque eu quero fazer uma coisa aleatória, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou passar em cima dessa área, fazendo essa meia lua aqui embaixo. E aqui eu vou dar um leve brilhozinho, olha, só para como se fosse um cat light, que é essa luzinha mais intensa, olha. Repara só como é que ele traz um brilhozinho. Ok? E aí eu vou aumentar um pouquinho os brancos, só para ele pegar o que é branco e trazer mais enfate para mim, e um pouco da nitidez. E para finalizar, eu vou criar um novo pincel, só que esse pincel agora,
eu vou passar em vários locais, aonde, por exemplo, eu vou aumentar um pouco da textura e um tantão de nitidez. Eu vou passar em cima da sobrancelha, eu vou passar em cima dos olhos, eu vou passar em cima da boca, eu vou passar em cima do cabelo. Ó, o cabelo até cria um brilhozinho pra gente quando a gente passa nessas áreas, tá? Então eu estou passando em áreas de detalhes. Eu estou passando em áreas de detalhes que me permitem estar trazendo um pouco mais dessa informação de volta para mim e me trazendo um pouco mais de capacidade de tratamento. Só para finalizar essa área para vocês enxergarem, vocês vão reparar que é o seguinte: mulher, às vezes num ensaio ou em um determinado local, ela tem um brilho no cabelo por conta da lavagem dele, que às vezes traz uma característica bem interessante. Então se eu clicar aqui nesse maisinho e usar o pincel, eu vou fazer o quê? Eu vou agora, ao invés de eu aumentar essa nitidez e textura, eu vou trazer um brancos mais elevado, um realces mais elevado e um leve nível de exposição. Aí eu vou pegar com um pincel menor e vou, olha, fazer umas ondas em cima do cabelo dela. Como se eu estivesse, olha, dando um brilho aleatório em cima do cabelo. Se você achar que deve passar mais, espera aí que meu mouse travou aqui, ó. Ó, travou geral, peraí. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, isso. Ó. Fiz um brilho aleatório em cima do cabelo. E eu posso, às vezes, criar um novo desse com uma intensidade um pouquinho maior e passar nas áreas escuras também. E aqui eu posso, ó, trabalhar aqui em cima dessas áreas para, às vezes, clarear determinadas situações. E se você fizer um antes e depois nessa foto, olha, vocês vão perceber como é que a gente já chama muito mais atenção para a nossa cena, entendendo a atração do nosso olhar baseado nesses detalhes que a gente está dando. Conseguiram perceber? Top. Se a gente quisesse finalizar e dar o que a gente chama de dodge and burn, que é o clarear e queimar, para a gente poder dar um pouquinho mais de intensidade em algumas áreas, a gente poderia criar uma nova máscara através do nível de luminosidade. Quando eu clico nessa área, ele me abre uma barrinha, tá vendo? Do lado direito são as áreas claras, do lado esquerdo são as áreas escuras. Ele também me abre um conta-gotas. Então, se eu clicar aqui nessa área mais clara, ele vai fazer uma seleção das áreas claras da minha cena. Ó. E aí, nessas áreas claras, eu poderia dar o quê? Um pouquinho mais de intensidade de brilho. Bom, vocês vão perceber que ele não ficou tão suave assim. É porque essa perninha aqui, ela está muito junta dessa aqui. Ó. Então, eu vou aumentar essa área de transição para ele pegar e criar uma suavidade maior, para ele abranger mais a minha cena e eu ter um pouco mais dessa iluminação mais suave. Eu vou agora diminuir para não ficar tão forte. Eu posso até aumentar só os brancos aqui para criar uma área de transição. Eu clareei as áreas claras. Bom, qual que é o contrário das áreas claras? São as áreas escuras. Então eu não precisaria criar outro desse. Se eu clicar nessas três bolinhas e duplicar, ele vai duplicar o meu tratamento, vai ficar muito claro até. E eu vim cá em gama de luminosidade e inverter, ele agora pegou as áreas escuras da minha cena. Pegando as áreas escuras, o que eu vou fazer? O inverso. Eu vou agora deixar um pouquinho mais preto, eu vou fechar um pouquinho da iluminação, eu vou diminuir um pouquinho as sombras. Então vocês vão perceber no antes e depois, ó, como eu crio uma atração baseada em iluminação também, dando um pouquinho mais de publicidade para esse tratamento. Isso no Photoshop a gente chama de dodge and burn. Tá? Isso é muito bom para você, Eduardo, nas suas gestões aí que você faz no estúdio. Eduardo tá viajando Muito ali. bom. Muito, cara, praticamente as máscaras Dodge and Burn, essas coisas, cara, é uma mão na roda que o Lightroom ofereceu, porque Ajuda muito. Ajuda você muito. tem que abrir o Light e terminar no Photoshop, e agora no Light você adianta quase 80%. É, quase 100%. Se bobear. Eu no meu dia a dia, eu não vou no Photoshop, basicamente. Tá? Não vou. Uma coisa interessante vocês entenderem é que vocês podem mesclar, para a gente fechar com chave de ouro isso aqui, a gente tirar algumas dúvidas, a gente pode mesclar algumas capacidades de uso dessas máscaras em conjunto. Aqui eu usei, por exemplo, pincel, tratamento de pele e tudo mais, mas eu posso pegar, por exemplo, uma imagem como essa e, por exemplo, falar o seguinte: olha, eu quero selecionar através de um filtro radial só ela. Então,
só ela está selecionada. E eu quero subtrair o meu assunto. Então, ele dentro do meu filtro radial, ele vai subtrair a pessoa. Então tá lá, olha. Eu consigo pegar meu filtro radial e subtrair alguém. Então eu consigo fazer um tratamento específico numa determinada área. Saca? Isso possibilita vocês, às vezes, estarem criando outras situações caso vocês tenham necessidade. Aqui no... Mexe aí rapidão, Riva, só pra gente entender ali. Na área mesmo, tratando a área, qualquer luminosidade, qualquer tom, só para eu entender. Desculpa, não te entendi, Arnaldo. Tá, aí você fez no radial aí, você selecionou o assunto ali, né? Excluiu. Vamos lá. Aí, por exemplo, você... Vamos lá, eu vou fazer aqui somente ela, ó, e eu vim cá, através da subtração, eu posso subtrair o assunto principal, ou seja, ele vai trabalhar só nessa área verde que vai sobrar. E aí, uma vez que ele faz isso, olha, tudo que eu fizer, olha, só vai ser naquela área de fundo, tá vendo? Então aqui eu poderia só setorizadamente... Esse também tem um refinar? Oi? Esse também tem um refinar? O gradiente não. O gradiente tem a difusão, que são a dureza da área de fundo. Tá? É a mesma coisa do passado, então. Isso, é a mesma coisa do passado. Segue o mesmo fluxo. Ribas, Diga. A hora que você seleciona um assunto do radial, ele teria a mesma eficiência do que você só selecionar o assunto, ou ele tem um pouco menos? Na verdade, Arnaldo, Eduardo, o que acontece? Essa seleção baseada numa subtração, ela é para áreas específicas. Aqui no caso não fazia o menor sentido, eu poderia selecionar só a cena do carro, por exemplo. Mas vamos supor que você tem, às vezes, várias pessoas numa cena. E você quer só uma pessoa que às vezes está deslocada. Deixa eu ver se eu tenho aqui 2 pessoas ou 3 pessoas numa única cena aqui que estão mais deslocadas. Só para vocês entenderem. Saída dos noivos no meio do corredor com os padrinhos. Exatamente. E você quer pegar só aquela pessoa que está do lado direito, não a que está do lado esquerdo. Saca? Quer pegar só os noivos. Isso, exatamente. Aí você consegue fazer essa seleção, saca? Aqui eu estou sem pessoas muito distintas uma das outras, elas estão normalmente posicionadas muito próximas, aí não faz tanto sentido. Deixa eu ver se aqui na minha lista do casamento tem, quer ver? Perguntando sobre ela tem que ver com a administradora. Ela só está perguntando para ver se tá para encaixar. Amanhã? Amanhã pela tarde ou depois pela manhã. Tá. Amanhã tem uma... Aqui, Eduardo. Vamos supor que eu quero trabalhar só nessa noiva que tá parecendo um alien aqui. Isso. Saca? E o resto aqui tá legal. Aqui eu acho que não vai dar certo porque ela tá muito exagerada, tá? Mas só pra você entender, ó. Não. Se eu selecionar um assunto aqui, ó, vamos ver se por acaso ele não pega ela e pega também as pessoas. Eu não sei se ele vai pegar só ela por causa da nitidez, tá? Vai pegar um pouco de tudo. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui, porque eu nunca usei nessa foto especificamente, ó. Olha lá, ele pega um pouco de tudo, tá vendo? Então, se eu quiser pegar somente ela, então eu posso fazer um filtro nela, radial, né? Ou, se você às vezes até preferir, se for o caso, pegar uma seleção baseada na cor, olha, eu posso ficar através de um intervalo de cores e pegar esse intervalo de cor dela específico, ele vai fazer uma seleção dela, tá vendo? E aí, se por acaso vazar, aí baseado às vezes nesse tom que eu estou pegando, eu posso subtrair a pessoa. Então vamos lá, vamos subtrair o assunto. Ele só vai pegar o inverso para mim. E eu posso inverter isso depois. Ó, inverteu. E eu posso inverter isso, ele pega só ela, tá vendo? E aí eu consigo agora trabalhar num equilíbrio de branco possivelmente só nela. Às vezes tirando uma intensidade desse laranja, alterando esse laranja para um outro tom. Enfim, aqui vai ser complicado porque ela já está parecendo um alien mesmo na captação, esse laranja já vem posicionado, mas seria a possibilidade de você trabalhar especificamente numa determinada área, tá?
a melhor forma é o radial, então, nesse caso. Poderia também. Aí você faz um radial e inverte ele depois através da seleção de Isso. assunto. Tá? Aham. Faz sentido, galera? Sensacional. Desculpa aí, eu dei uma dormida aí, mas tranquilo, já estou tomando um café. Não, tranquilo. Só para poder finalizar, para vocês entenderem, isso foi muito comum há uns tempos atrás, mas não vejo hoje muitas pessoas fazendo isso, mas só para vocês entenderem, repara só o seguinte, uma foto como essa, o videomaker está me atrapalhando bastante lá atrás. Eu quero isolar o casal do fundo. Então eu poderia pegar aqui e selecionar o assunto, ele vai fazer uma seleção das pessoas, eu poderia trabalhar eles individualmente. Então vamos pegar aqui e deixar ele trabalhar, eu vou trazer um pouquinho mais de luz para esse casal. Ó, já fez a minha seleção do meu casal. E eu vou trazer um pouquinho mais de luz para eles, um pouquinho mais de temperatura, um pouquinho mais de nitidez. E eu poderia agora duplicar essa informação. Repara como é que é mais rápido, viu, Eduardo? Por isso que eu gosto de duplicar ao invés de pedir para poder reprocessar. E agora Eu entendi. eu vou inverter essa situação. Ficou faltando um pouquinho aqui do cabelo, então eu posso clicar em adicionar através do pincel. E no caso aqui eu vou usar a máscara automática para ele não pegar no ombro dela, nem no colarinho dele. E aí agora eu vou diminuir a minha exposição, diminuir o meu preto, diminuir meu branco, diminuir minha sombra, diminuir meu realce. Repara, eu já isolei eles completamente do meu fundo, criando às vezes uma capa de um álbum ou uma foto de página dupla, alguma coisa do tipo. Tá? 2 anos. Faz sentido? Sensacional. Por que eu quis dividir essa aula em duas? Porque eu acho que se a gente ficar chutando informação vocês aqui, vocês vão olhar e falar, legal, agora eu preciso praticar. E essa prática é importante. Por isso que eu queria que agora, além das aulas que vocês já deveriam ter visto aí, não sei se deu tempo de vocês verem, testassem isso tudo, trouxessem novas dúvidas, alimentassem o grupo com novas situações, para a gente poder finalizar isso através dessas práticas que vocês venham a ter e a gente conseguir, às vezes, uma maior eficiência em tudo que a gente venha a fazer. Sandro, você foi um dos que pediu uma ajuda nessas ferramentas aí, você conseguiu acompanhar, brother? Consegui, eu tiro minhas dúvidas também vendo o vídeo que eu estava dando uma atenção ao menino aqui rapidinho. Tranquilo, mas conseguiram entender o processo? Sim. Conseguiram entender o que eu queria entender, eu entendi sim, e com certeza eu vou ver esse vídeo de novo e vão surgir dúvidas e eu vou te perguntar. Beleza, vocês querem tirar alguma dúvida imediata? Fala, Eduardo. Ribas, vamos supor, no caso, selecionei o assunto, acho que a seleção não ficou legal. Tem alguma forma de melhorar? Sim, manualmente falando, tá? Não automaticamente. Então vamos fazer um teste aqui com esse modelo aqui, tá? Vamos lá, vamos selecionar o assunto. Aqui você vai perceber que talvez ele selecione de uma maneira bem legal. Só que pode ser que ele selecione esses refletores, tá? Pode ser, vamos ver. Olha, ele até fez uma seleção dela bem perfeita. Mas se você perceber, o salto dela lá embaixo não está selecionado. Ó, o salto dela não está selecionado bem. E aqui no meio dela também, olha, que deveria estar vazado, não está vazado. Tá? Aí você subtrairia com a máscara inteligente. Exatamente. Então eu vou subtrair com um pincel. Com a máscara automática marcada. A máscara automática. A dica que eu te dou é, ao invés de você tentar passar o pincel pequenininho, lembra, esse fundo é branco, ou um cinza escuro. Aumenta o pincel para ele abranger toda a área, porque ele vai identificar o centro do pincel, e aí você clica e você mexe um pouquinho o mouse para ele subir um pouquinho para cima e para baixo. Olha, como é o mesmo tom daquela área e não tem outras áreas, a não ser que ele tivesse um sutiã branco, ele já identifica e recorta para você. Percebeu? Ao invés de você ter que ir com um mousezinho pequenininho tentando fazer o recorte. Já o contrário aqui embaixo é diferente. Eu vou adicionar através de um pincel e aqui eu vou diminuir bem o meu pincel para poder ser um pouco mais delicado e trabalhar com a máscara automática para ele não vazar para o fundo e ele fazer a seleção do salto bonitinha para mim. Percebeu? Percebi. Eu vou começar a fazer edição dos outros, não vou trabalhar mais com flash não. Ó, olha isso, ó.
ele traz uma ação bem interessante para mim, tá? Estou perdendo tempo com flash. Faça isso não, brother. Não sai das bases, não, porque isso aí é uma bobagem. Eu sei que você tá brincando. Você tá louco, sair do Flash é. Eu que nunca usei, só tem umas mentorias suas, já tô viciado nesse negócio de Flash, imagina. Não, o Sandrinho mata a pau no Flash, deixando ele como se fosse doido, natural, tá? Aqui não, e aí o bom do Light vai ser só no final mesmo. Fazer os últimos Exatamente. Olha só que legal então, Arnaldo. Se eu pegar, por exemplo, e adicionar uma nova máscara aqui através de um intervalo de cores, eu pegar esses tons aqui do vermelho, desse tecido dela, ó, clicar e arrastar, ó, ele faz uma seleção do tecido, tá vendo? E aí através dessa matiz, olha, eu posso mudar o tom desse tecido, ó. Ó, sem invadir em outras áreas, tá? Porque eu selecionei. Peraí, desculpa. Eu fui responder meu filho aqui, eu perdi o bagulho. Perdão, não vou perder mais. Sem Volta problema, esse não. negócio aí, não entendi não. Ó, eu vim cá no maisinho, através de um intervalo de cores, e eu escolhi um intervalozinho de cores do vermelho. Ele fez a seleção do vermelho. E através dessa ferramenta de matiz, para um lado, ele vai alterando o tom para que ele seja de outro tom, caso necessário. Tá vendo? Uma pergunta. Você viu que invadiu um pouco a perna da modelo. Legal. Eu consigo chegar lá em criar, em subtrair e eliminar da mesma forma que as outras? Mesma coisa, exatamente a mesma pergunta. A invasão foi bem pouquinha, mas faz um sentido. Basta clicar em subtrair com o pincel, usando a máscara automática, você vai deixar o pincel passar sem entrar com o menuzinho ou o centro do pincel em cima do tecido e ó, ele não vaza para cima do tecido, ó, e eu volto aquele tom, ó, tá vendo? Show. Mesma coisa do outro lado, se por acaso vazar, ó, tá? Seguindo a mesma linha de raciocínio, ó. Aqui em cima talvez, ó, não deixa o menuzinho entrar para dentro do tecido, ó. Só o menos. É o centro do círculo, né? Ele poderia ser positivo ou negativo. No caso aqui, ele não, tá esse centrinho, essa bolinha pequena. Exatamente. Só a bolinha pequena. Aqui, por exemplo, ó, não pegou tudo, tá vendo? Ó, tem um restolho de tecido aqui, então eu poderia adicionar e através de um pincel, no caso aqui, máscara automática, o centro é positivo, ó, eu vou passar só para poder complementar o restante aqui que ele não pegou, porque às vezes alguma sombra, alguma coisinha assim, delicada que não pegou. Tá? Show. Tranquilo? Aí, no caso, nessa foto aqui, vamos supor, aí o fundo do estúdio você limparia daí no Photoshop. Depende. Aí entra uma coisa legal. Vamos supor que a base do estúdio eu quero manter e lá em cima que eu quero ele tirar, tá? Eu poderia adicionar uma nova máscara, por exemplo, de um filtro degradê e eu falar, olha, eu quero lamber essa foto de cima para baixo. Só que eu não quero que pegue a modelo. Então eu vou subtrair o assunto. Então ele vai pegar tudo lá para cima, menos o assunto principal, que no caso é a modelo. Sim. Aí entra exatamente aquela técnica que a gente acabou de conversar. E aí eu poderia aqui agora aumentar a minha exposição, eu poderia aqui agora aumentar minha sombra, eu poderia aqui agora aumentar meu branco, eu poderia aqui agora aumentar meu preto, e ó, eu crio esse degradê para mim. Se eu achei que o degradê está pouco expressivo, eu posso ampliar ele, ó, para poder trazer ele, reposicionar ele, porque ele já está subtraindo um assunto, e ó, eu já basicamente quase limpo o assunto inteiro aí, meu fundo inteiro com isso. Né? Eu acho que está um pouquinho exagerado, porque a gente perde um pouquinho do recorte, porque eu exagerei demais nos tons, mas só para vocês perceberem como é que eu já tenho uma suavidade maior. Tá? Talvez o cabelo dela não esteja tão bem recortado aqui não, deixa eu só aproximar aqui, ó. Tá vendo? Ele dá umas falhazinhas por conta do exagero de luz que eu apliquei. Tá? Sim, quando exagera demais. Ele cria um recortezinho mais falso, tá? Eu achei que quando você criou o degradê de cima, ele copiava para a parte de baixo o mesmo tom do branco. Não. Você tem que fazer Não isso. entendi, Não chegou a esse ponto a inteligência artificial do Light. Não.
Aqui eu basicamente só diminuiria talvez a exposição um pouquinho, olha, eu voltaria alguns pontos de sombras, de branco, só para o cabelo estar melhor recortado aqui, tá? Mas é uma mão na roda, cara. Total. E aí o refletor? O refletor você vem cá com a ferramenta de remoção de mancha, ó, e... Não precisa, é só cortar, cropar, pô. Poderia cortar, exatamente, boa. Mas aqui eu já elimino também através disso, ó, pronto. Um pouco fundo aí, dependendo da situação, né? Ribas, como que você aplicou o linear de cima para baixo? Se for aplicar ele de baixo para cima, na mesma intensidade? Aí vai ficar tudo branco. Se eu aplicar aqui um novo degradê de baixo para cima e fizer a mesma coisa, ó, ele vai fazer agora o inverso para mim. Eu poderia subtrair aqui o assunto. Ele vai eliminar o assunto para mim. E aí, se eu usar do mesmo recurso aqui, ele vai estourar tudo ali do mesmo jeitinho que fez embaixo. Mas daria a mesma coisa se você duplicar. Sim, inverter. Mesma coisa. Aqui no caso, o que eu faria? Até seguindo um pouquinho da pergunta do Arnaldo mais cedo sobre ruído. Tá? O que eu faria aqui embaixo? Primeiro, essa zona aqui, ó, eu eliminaria o salto dela, tá? Então eu vim cá e eu subtraria através de um pincel com a máscara automática marcada o salto dela para poder ter só um elemento presente ali. Eu levemente clarearia e eu aumentaria a redução de ruído dessa área. Talvez até diminuiria a claridade, talvez diminuiria um pouquinho a textura. Isso borraria um pouquinho dos ruídos que tem às vezes de sujeira do fundo, e aí as poucas coisas que sobrarem eu posso depois estar eliminando de outras formas, entendeu? Perfeito, entendi. Tá. Fechado? Sensacional. Vamos fazer o seguinte, antes da gente marcar até a nossa próxima, vamos usar os restos dessa semana e a gente se comunica até sexta-feira. Me fala como é que está o ritmo de prática, vocês verem essa aula, eu vou acabar de gerar o vídeo aqui, e aí eu subo para vocês, e aí a gente marca juntos esse novo encontro, talvez semana que vem ou na próxima, enfim, a gente já organiza isso. Eu sei que o Sandro está agarrado com a agenda aí, e a gente organiza isso junto. Pode ser? E aí vocês já geram as dúvidas, geram novidades, geram coisas a mais que a gente pode sair dessa zona de ferramentas localizadas e às vezes para um outro tratamento, para alguma coisa específica. Tá bom? Se vocês quiserem e puderem até me enviarem arquivos RAW seus, para a gente poder usar dos arquivos de vocês, para a gente poder usar da realidade de vocês. A Sandra, às vezes, quiser um ensaio, alguma coisa, Eduardo e Arnaldo, tiver material aí, me envia por e-mail, eu passo... Eu vou ter... Oi? Vou tentar praticar. Vou dever para o senhor e para o Sandro. Eu vou tentar praticar a questão da saída dos noivos lá, vou ver como é que vai ficar e qualquer dúvida eu envio. Eu vou te enviar as fotos, mas não de ensaio. Eu vou te enviar, aproveitar, eu vou te enviar as fotos que eu estava tratando. Tranquilo. Ontem. Tem umas 3 ou 4 fotos até mostrei para o Eduardo, para ver se a gente tem como... E ver o que você acha, o que pode ser melhorado nisso aqui, ó. Aí fica estourado, eu não consigo ver não, mas... Esse aí já está estourado? Não, está estourado não. Tá. Me manda o RAW dela, se você tivesse... Não sei se você tem o JPEG ou o RAW dela, tá? Oi. Posso fazer um pedido para você? Claro. Depois é só para eu entender. Aqui é de amador, né? Sim. Passa da categoria profissional de vocês aí para amador. Eu queria depois que o senhor mandasse uma foto para o senhor dar o seu entendimento de cor, só para eu entender o que seria. Tá. O Ribas, uma foto que eu mandar para o senhor aí. Sim, o senhor está no céu. Para de me chamar de senhor, que eu não sou seu chefe também, não. Tá? Porque a gente tem que estar nesse nível. Não, ainda mais que eu sou mais novo que Mas, ó, você, eu tô de boa. Na realidade, o que o Avelar quer é o seguinte, ele vai pegar, vamos ver se eu consigo ler o Avelar, tá? Ele vai pegar as fotos que ele fez do último ensaio, vai pegar as 2 ou 3 fotos, e eu interpretar ele vai te mandar, para você interpretar elas, já como você acha que essa foto ficaria melhor com o tratamento. Excelente. Entendeu? Ele tem uma visão, mas ele queria ter uma outra opção para você que está fazendo isso, interpretar como ficaria essas fotos para ele. Perfeito. Tranquilo. Fechado, ótimo. Fechado? Cara, show de bola isso aqui, hein? Tamo junto, velho.
Muito boa essa mentoria aí, show de bola. Tamo junto. Obrigado. Eu aguardo o material. Quando vocês me enviarem, só me avisa para eu poder baixar aqui. Às vezes vocês mandaram pro e-transfer, alguma coisa do tipo. Tá bom? Tá. Falou, Ribas. Saúde pra vocês Obrigado, aí. cara. Obrigado pela atenção que vocês estão tendo Valeu, aí. gente. Fica com nesses Deus. ajustes Tamo aí, tá? junto aí. Saudade de vocês aí. Um Um abraço. abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Recording